Olá, leitores e seguidores Polar. O Segredo do Graal, volume 1, Perceval e a Via da Liberação, de Patrick Poe. O livro começa com um pequeno texto de Gerard de Sorval, que diz o seguinte: Eles eram três, eles eram um, mesmo caminho, em três desígnios: o val do rei, campo do Delfim, ridente de alegria. O livro segue e logo então seu editor, Américo Sommerman, nos diz: Este é o volume 1 da obra O Segredo do Graal, cujo subtítulo é Perceval ou A Via da Liberação. Nele, Patrick Poe trata do sentido simbólico da história de Perceval, que é um dos dois cavaleiros cujas aventuras são narradas na obra clássica da literatura francesa medieval, Perceval ou O Romance do Graal, também publicado pela Polar. Escrita no século XII por Chrétien de Troyes, fundador da literatura arturiana e dos romances de cavalaria, Perceval, ou Romance do Graal, foi o primeiro texto conhecido a falar do Santo Graal. Na introdução que segue, Patrick Poe nos dirá: O livro de Chrétien de Troyes, Perceval, ou Romance do Graal, é um dos maiores clássicos da literatura medieval francesa. Um dos especialistas contemporâneos da literatura francesa da Idade Média, Philippe Walter, chega a considerá-lo a obra-prima absoluta da literatura do século XII e talvez até mesmo de toda a literatura francesa da Idade Média. Nessa obra, Chrétien apresenta duas histórias, a de Perceval e a de Gawain, e um mito, o do Graal. Muitos serão os seus continuadores ao longo da Idade Média, mas seu conteúdo é de tal maneira sutil e profundo que essa obra continua a ser estudada até a época atual. O livro então começa, depois dessa introdução, reproduzindo um trecho inicial do romance original de Chrétien de Troyes, e fará isso a cada capítulo, seguido sempre de uma interpretação de Patrick. No texto de Chrétien, por exemplo, nós poderemos ler logo no primeiro capítulo: Foi no tempo em que as árvores florescem, as folhas, bosques e pastagens verdejam, e os pássaros em seu latim docemente cantam de manhã, e todos os seres ardem de alegria. Ao que Patrick nos brindará com a seguinte interpretação. A primeira parte do texto de Chrétien de Troyes relata a história de Perceval. Seu início desenrola-se num lugar de natureza selvagem, ou seja, primordial. Logo saberemos que esse lugar é chamado de Agasta Floresta. Esse estado natural situa-se fora do campo da realidade física e da civilização dos seres humanos, representadas pela corte arturiana. Ficaremos sabendo que essa floresta se associa ao lugar para o qual fugiu o pai do nosso herói, depois de um combate em que, ferido de morte, ele foi vencido. Precisamos nos indagar por que o início do texto faz surgir esse lugar silvestre que indica interioridade e forças da natureza. Os fundamentos da cavalaria seriam, em suas raízes, mais um afazer da alma e da animalidade do que da educação social? De fato, sua regra está associada à cortesia, mas seu enraizamento pertenceria mais, se acreditarmos no que é dito no início do relato,
há uma certa selvageria ao campo da floresta, das pulsões, do inconsciente. A floresta profunda está presente nos contos de fadas ou nos romances de cavalaria como um lugar mesmo em cujo centro se desenvolve a aventura. É onde as crianças, os cavaleiros, os amantes se perdem e se reencontram, e onde os espíritos da natureza se revelam. Essa floresta está dentro de nós, no mais interno, como afirma Jean-Claude Marot. Este é o início do texto de Patrick Poe interpretando Perceval ou o Romance do Graal. O livro O Segredo do Graal é uma joia que certamente encantará todos vocês. Boa leitura.